Para muitas pessoas, a relação com Deus é uma relação de causa e consequência. Se eu faço certo, Deus me abençoa. Se eu faço errado, Deus me castiga. Será que é isso que a parábola do filho pródigo tem a nos mostrar? Essa semana nós estamos olhando para a parábola do filho pródigo, lá de Lucas 15. E eu quero chamar a atenção para a parte em que o filho mais novo sai de casa. A gente leu já essa parábola ontem e ela conta a história de dois filhos e o mais novo deles chega, pede a herança para o pai e vai viver segundo as suas próprias vontades, segundo os seus próprios desejos. E aí lá em Lucas 15, do versículo 13 em diante, a gente lê o seguinte: Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Até aqui, quando a gente olha para esse texto, a princípio parece realmente uma relação de causa e consequência. O filho mais novo escolheu sair da casa do pai, da presença do pai, gastar de maneira irresponsável a herança que tinha recebido após ter desejado a morte do pai, porque ele pediu a herança você recebe quando o pai morre, e nesse caso o filho desejou a morte do pai. E ele foi para longe, viveu de maneira irresponsável, gastou tudo o que tinha e de repente ele é obrigado a ir cuidar dos porcos porque estava passando fome. Jesus está contando essa parábola num contexto em que esse fato fica ainda mais grave. Ele está contando para o povo judeu, e para o povo judeu se alimentar de porcos é uma coisa impura, uma coisa suja, e essa situação que esse jovem enfrenta é tão humilhante que ele é obrigado a cuidar daquilo que ele acha impuro. E ele deseja, de tanta fome, se alimentar daquilo que os porcos, que para ele são imundos, aquilo que os porcos comem, ele tem vontade de comer e mesmo isso ele não pode. Então ele chegou realmente no fundo do poço. É uma situação de extremo vazio. E aí a gente pode imaginar, fez certo, recebe bênção, fez errado, recebe castigo. Mas esse texto nos revela que não é o pai do jovem quem manda o castigo, mas sim a realidade na qual ele está inserido. Todo o nosso sofrimento é fruto do contexto em que a gente vive, porque o mundo está prisioneiro do pecado. Você e eu somos prisioneiros do pecado. E ao viver longe do Pai, como esse jovem escolhe, ele escolhe se entregar a tudo aquilo que não é vontade de Deus. E as consequências para a vida dele não são da vontade de Deus, mas são consequências naturais dele ter se afastado do Pai e se entregado a todos os seus desejos egoístas, aos seus desejos do pecado. Então, a relação de Deus não é uma relação de causa e efeito. Deus não te castiga por fazer o mal e te abençoa por fazer o bem. Deus quer o seu bem o tempo inteiro e te quer perto dele. Mas muitas vezes a gente escolhe fugir dessa presença, fugir desse relacionamento. E aí a gente experimenta as consequências da realidade em que nós estamos inseridos. E quando a gente olha para esse jovem, a gente percebe que, mesmo nos momentos em que ele estava festejando, ele já experimentava uma vida vazia. Mesmo nos momentos em que ele estava cheio de dinheiro, ele gastou tudo de maneira irresponsável porque não se sentia satisfeito. Estar distante de Deus é estar insatisfeito e, de repente, ele chega ao fundo do poço. Chega ao fundo do poço não porque o pai o castigava, mas porque as suas próprias ações, os seus próprios desejos do pecado
o levavam a esse lugar, assim como o apóstolo Paulo vai descrever em Romanos. Quando vocês não conheciam a Deus, quando vocês viviam segundo a sua própria vontade, o que vocês escolheram, a não ser as coisas das quais hoje vocês se envergonham? Essa parábola nos revela que o mal que nós sofremos, que as coisas que nos envergonham, que aquilo que nos faz sofrer, não é da vontade de Deus, mas é uma consequência da realidade na qual a gente vive e da realidade para a qual a gente se entrega para viver, voluntariamente, por conta do pecado em nós. E essa parábola revela que não é da vontade de Deus o seu e o meu sofrimento. Uma abençoada quarta-feira, na paz de Cristo.